Opa, seja bem-vindo, seja bem-vindas. Mais uma live, ó. Mais uma live com assuntos aleatórios. Manda pergunta, fala que eu te escuto. É isso, Minas Gerais, Uberaba. Tá um forno. Tem uma promessa, né, de um frio chegando aí. Eu tô aguardando, ansioso por esse frio, porque eu adoro frio, eu gosto muito do frio. Claro, se o chuveiro queimar, já não gosto tanto assim. Ou eu continuo gostando, só ficar debaixo da coberta. Calcinha preta é bom, não é? Você sabe que calcinha preta ela é bom ouvida assim. Peraí, calma. Com sucos Gummy. Porque eu vi calcinha preta sem estar bebendo sucos Gummy, está ouvindo errado. Opa, seja bem-vindo, bem-vindas. Vamos lá. Se der um título a gente conversa. Sim, conversa. Nossa, tô precisando dar um trato nesse cabelo. Vou falar em cabelo aí, vocês que estão vendo, assistindo, vocês não sabem nada não, tipo simpatia, um creme, um produto miraculoso, maraculoso, sei lá, que pode, sabe, porque tem, nossa, uma crise de caspa violenta, nossa, caspa demais. Eu não vou mostrar, claro, mas eu pegar agora e começar a coçar assim, é só, sabe, neve, quando começa a cair no início de um filme que vai, mostra desenho também, que mostra uma casa lá no fundo e a neve caindo, então se eu começar a coçar aqui assim, só mano. Esse som é da minha época, quando é qualquer coisa que vai iniciar com o Natal, é só assim, daí vem, se eu tiver com a camisa preta assim, se eu coçar um pouquinho a cabeça assim, pronto, aí fica parecendo uma constelação, sabe? Uma constelação, sabe? Cheia de estrelas. A camisa preta seria o universo negro e os pontinhos da caspa, todas as estrelas. Então, se vocês tiverem alguma ideia aí bacana, eu uso shampoo de caspa, mas a crise é grande, entendeu? Então, tipo, que nem agora eu tô com touca. Então, assim, tô com touca. É claro, para poder esconder a testa, né? Porque você sabe que a gente rejuvenesce quando a gente esconde as falhas da testa. Aí você rejuvenesce bastante. Entendeu? Tipo assim, vamos dizer, você rejuvenesce mais ou menos uns 10 anos, tá? Você coloca uma testa assim, eu coloco uma coisa para esconder sua testa. Olha lá. Pelo menos eu ganhei pelo menos uns 10 anos. Eu vou simplificar. Se você colocar uma criança de 10 anos e colocar um ator que ela desaparece. Entendeu? Rejuvenesce 10 anos, criança de 10 anos, O ruim de fazer live é que eu não sei se vocês vão rir ou se divertir, entendeu? Mas tudo bem, eu vou fazer porque eu tô me divertindo, então se de todos vocês que estiverem assistindo, algum de vocês também se tiver se divertindo, já é um ponto ganho. Seja bem-vindo. Assim, boa noite, bom dia, né? Como assim preferir. E aí, vamos conversar sobre o quê? Porque daqui a pouco começam os pássaros a cantar. Servido de suco Gummies. Quem sabe depois eu passo a receita. Falar em pássaro, eu não sei se vocês já sabem, vocês já notaram que os pokémons, eles costumam falar sempre seus próprios nomes, né? Squirtle, Pikachu. Eu tô começando a achar que Ben-TV também é né? Que ele fala Ben-TV. Só esquentando. Vamos lá, gente, vamos conversar. Bom, então tá, eu vou começar um assunto aleatório. Quem sabe começa alguma coisa e vocês vão dando ideia. Vamos falar sobre sonhos. Há muitos anos atrás, bastante tempo mesmo, eu tive um sonho que eu tava morando debaixo de escada, sabe? Aquelas casas que tem. Mas assim, não sei se tem. Deve ter no Brasil, deve ter. Mas assim, em muitos filmes tem aquelas casas que tem a escada e embaixo tem como guardar alguma coisa, sabe? Tem um cômodo, um pequeno cômodo debaixo da escada.
Como que eu posso dar um exemplo? Harry Potter. Harry Potter, se eu não me engano, no primeiro filme lá, o Harry mora debaixo de umas escadas, né? Então, eu tive uma vez um sonho há muitos anos atrás. Antes disso, eu vou concluir. Eu tive uma... eu não sei se eu já contei, eu acho que já, numa das lives eu já contei pra vocês, né? Que eu gosto muito de animais, gosto, assim, só que de todos eles o que eu gosto menos, não que eu odeie, tá, gente? Não gostar não quer dizer que a pessoa odeia. Apesar que a palavra gostar, você sabia que a palavra gostar não tá na Bíblia, né? Na Bíblia é amar, odiar, não existe gostar. Então gostar, ele chegou... que nem, por exemplo, se eu pergunto se você tá com uma pessoa e você tiver alguma dúvida, você tá com a pessoa, você tá feliz, você tá bem, mas você tiver alguma dúvida do sentimento dela e a pessoa perguntar, você ama essa pessoa? Se você tiver um pouquinho de dúvida, aí entra a palavra gostar, gostar muito, tá entendendo? Então, tipo assim, você vê que como funciona, né? Então, quem colocou a palavra gostar foram nós, humaninhos, porque fica comigo. Estraguei a música. Então, assim, aí a palavra gostar quem colocou os humaninhos, porque quando eles têm alguma dúvida sobre um sentimento, eles só acrescentam, gosto mais ou menos, gosto um pouquinho, então começa a classificar, porque é difícil, né? Você fala assim, eu amo e ficar com medo da pessoa não também ter o mesmo sentimento, e você sofrer, então se esconde, aí a pessoa resolve se esconder nesses sentimentos, gostar e tudo. Interessante. Aí eu vou voltar, senão eu vou acabar me perdendo. Então, dos animais, o que eu gosto menos é o gato. Não que eu odeie, mas já tive uma época muito triste. Quando eu era mais jovem, eu judiava de gato. Então, eu podia ver um gato que queria dar bicuda. A gripe tá querendo me pegar, tá? Mas eu não vou deixar, não. Pelo menos alguma coisa, né? porque... depois a gente fala sobre isso também. Eu tava falando, sobre o gato, então eu judiava demais de gato, dava bicuda, eu morava em prédio, jogava os gatos do prédio, porque me incomodava aquele negócio de você jogar ele de cabeça pra baixo, qualquer jeito ele sempre cai em pé, aquilo ali, não sei porquê, me incomodava em outras, né? E você sabe que o gato quando não gosta de você, você consegue perceber pela cara dele, né? Ele sempre olha com um olhar tipo, deboche, ou não tá gostando, ou não tá dando a mínima, sabe? Aí... eu judiava bastante. Eu lembro que nessa época eu trabalhava no Pão de Açúcar. E aí eu tinha acabado de limpar a loja, trabalhava à noite. E tinha uma TVzinha, caixa de madeira nessa época, né? Bastante TV de caixa de madeira. E tava passando... Pô, não sei se essa música tá alta, tá atrapalhando. Vou dar uma baixadinha. Vou ver se dá pra dar uma baixada aqui. Aí tinha acabado, né? Aí era umas 3 da manhã, mais ou menos, 2h30, 3 da manhã. Acho que um pouquinho mais. Aí eu fui lá, né? Já tinha acabado esperando a hora, porque chegava um senhorzinho, o zelador, que preparava o café da manhã pro pessoal que ia assumir o posto de manhã. E aí, como eu já tava lá, aproveitava antes de ir embora, tomava um cafezinho com ele. E foi lá que eu conheci o chouriço. Nossa, pra mim era só uma mortandela escura. Eu sempre olhava assim, sabe? Falei assim, nossa, mortadela escura, deve ser gostoso. Aí o cara colocou a mente, pra você ver como funciona a mente. O cara colocou lá pãozinho fresquinho, feito na hora, porque era ele que ligava o forno. Aí eu comecei a cortar, né? Eu tinha um parceiro de trabalho. Aí comecei a cortar, né? Eu enchi o pão, coloquei uns pedaços grossos, deixei o pão bem grandão, assim. Que praticamente, pra mim, era mortadela escura, né? Era mortadela com pão, não pão com mortadela. E eu não tinha mordido ainda. Aí chegou o meu parceiro, começou a colocar, ele olhou aqui assim, ele fez uma carinha. Que é isso aqui? Isso aqui é chouriço. Parece texano falando. Isso é chouriço. Aí não gosto não. Aí ele olhou pro meu pão, né, grandão assim. Aí ele perguntou, você gosta de chouriço? Eu assim, nunca comi não, vou experimentar agora, gostoso. Aí ele me explicou o que era chouriço. Não comia. E eu fiquei passando mal por uma coisa que eu não comi, porque a mente ficou trabalhando. Realmente, meu estômago embrulhava. Falei, gente, mas como é que meu estômago embrulha por uma coisa que eu nem provei? Se existe, se vende, deve ser gostoso. Mas eu não provei, até hoje eu nunca provei, não. E nem a história da carne de capivara, um dia também vou contar. Ou talvez eu conte também nessa live, não tem problema. Opa, seja bem-vindo.
Nossa, que horror. Sejam bem-vindos. Então, aí eu tive um sonho. Foi no famoso paralisia do sono. Eu tive acho que 3 vezes, se eu não me engano. Um de olho fechado e 2 com os olhos abertos. E um dos olhos abertos foi aqui mesmo, onde eu tô morando. E com o olho fechado, né, eu tava amigado na época e minha parceira me acordou. Tava calcinha preta, como eu disse. Tem que dar uma... A gente pode falar sobre isso também. Seja bem-vindo, tá? Aí, beleza. Aí eu sentei no sofazinho e o sono veio, aquele sono rápido, sabe? Que não acontece dentro de casa, acontece sempre no serviço, no trabalho, que você brinca de eu vou fechar o olho por 10 segundos para ver o que acontece. Você até sonha. Aí, beleza. E nisso, onde tava o sofá, né? Onde tava o sofá, aí a mais distante estava a TV. TV acho que 14 a 20, mas acho que era 14 polegadas. Então assim, aí já não tava mais a TV. Sentei pra poder ver, né? Aí do nada, pá, já não é mais. Aí, o sofá ainda continua, só que aí não tem mais nada. Só um cenário meio laranjado, meio laranjado com terra vermelha. E no fundo, é como se tivesse como se o mundo estivesse em chamas. Não no local que você tá, como se tivesse chamas bem longe, em chamas, e aquela luz. Então é bem vermelho, né? Eu sou daltônico, tá, gente? Então assim, eu posso até errar algumas tudo, mas coloca assim na mente, assim, um amarelo meio avermelhado, uma cor bem... Não 100% daltônico. Você fala assim, não, você tava vendo cinza, você tava vendo tons de cinza, tons de... Algumas cores eu não consigo decifrar, mas é um amarelo meio vermelhado, mas tá bom, não vamos ficar preso na cor não. E aí não tinha nada, também não dava pra ver o fogo, era o cenário, o céu, tudo assim em volta, e um chão vermelho, talvez por isso que eu tava misturando as cores, talvez seja mesmo um amarelo de fogo, aí eu tava mesclando com aqueles barro vermelho, sabe, não grosso, porque o vento passa assim, sobe a poeira, essas coisas do tipo. E nisso vinha uma mulher, de longe, chegando em minha direção. Aí como é paralisia do sono, então o máximo que eu conseguia fazer era mexer o olho para um lado e para o outro, mas o ângulo de visão é muito curto. Acho que ainda tá alto, né? Ótimo. Aí o ângulo de visão era muito curto, porque eu não podia mexer a cabeça, só os olhos. E essa mulher vinha. E aí quando chegou a uma certa distância, reparei que a cabeça dela era uma cabeça de gato. E ela estava vindo na minha direção. E ela só chegou pra mim, chegou bem perto e olhou pra mim assim e falou, se você tocar, machucar algum dos meus filhos, foi desse jeito que ela falou, em algum dos meus filhos, você não vai gostar do que vai acontecer. Aí foi quando eu consegui acordar, como se ela tivesse me... Gente, sinistro. Só uma coisa eu sei, isso foi milhões de anos atrás, até hoje eu lembro com muita clareza. Não que eu passei a gostar de gatos, só não mais maltrato. Tem uns gatinhos aqui que moram aqui. Nossa, aqui tem bastante gato, pra falar a verdade. Muitos gatos. Eu cumprimento eles e tudo, converso, troco ideia. Por isso que eu acho legal. Essa é a diferença dos gatos pros cachorros, porque ele olha pra você com aquele olhar, tipo, se tá assustado, olha pra você, sabe que tá assustado. Se, tipo, não dá a mínima, assim, né? E aqueles gatos que olham pra você conversa e fala assim, mas não sei por que tá gastando saliva comigo, sabe que eu não entendo. E tem uns que parece que entende, sabe? Só que aí não fala nada, porque se fala assim, eu entendi, aí a gente tem um infarto, né? Imagina só você conversando com o gato fala assim, nossa, eu gostei da sua história. Você tem um infarto. Então aí foi esse, né? Foi esse sonho. Agora eu vou voltar à parte da casa do Lely Potter. Lely Potter é pedra filosofal. Como diz, calcinha preta. Aceita sua coisa. Seja bem-vindo. Estão gostando, né? É legal, né? Mas dá ideias aí, a gente vai contar mais. Tem muita coisa pra falar ainda. A live só está começando. Então, aí... Então eu morava nessa casa. Eu não sei se vocês já tiveram aquele tipo de sonho que eu tenho. Aí isso eu já tô tendo bastante, porque eu não tenho mais minha mãe, nem meu pai. Então a imagem, o desenho perfeito do rosto não tá mais batendo. Mas você sabe que é seu pai e sua mãe no sonho, porque você sente a presença deles, mas o rosto não bate. Então é sinistro, né? Mas é legal, eu gosto, porque assim, se eu sinto que é minha mãe, então é minha mãe. Se eu sinto que é meu pai, também é meu pai.
Ah, tá. Aí eu morava dentro dessa casa, lâmpadas amarelas, porque eu não gosto de lâmpada amarela. Não sei se voltaram. Assim, eu sei que tentaram voltar a fabricar de novo, não sei se funcionou, deu certo. Nossa, a casa com lâmpada amarela é estranho, porque você pode comprar uma lâmpada de 200 velas e você pôr, a casa fica esquisita. Parece que aquelas 200 velas não rende. Se você pega essas lâmpadas brancas de 15 watts, dá um show. Mas você pega uma lâmpada de 200 velas das amarelas, é muito estranho, parece que ela é egoísta, ela só ilumina ela mesma, sabe? É muito estranho. Então é a casa de lâmpada amarela. E aí eu lembro que essa pessoa tinha um rosto um pouco parecido com a da minha mãe. O cara que tava com ela parecia com meu pai. Só que você não sentia que eram eles, sabe? Você não sentia que eram meus pais. E eu lembro que vai ser meio vago, tá? Porque realmente faz muitos anos. Então eu lembro só o desfecho. Aí eu sei que eu tava lá. E aí eu sei que aconteceu alguma coisa naquela noite. E eu sentia que tinha alguma coisa errada, que eu tinha que sair daquela casa. E tava escurecendo rápido. Aí eu peguei e falei assim, aí tinha um corredor bem grandão que dava para as portas dos fundos, né? Eu falei assim, eu vou tentar sair. E cheguei até a porta não abria, né? Tava trancada. E aí quando eu voltei, essa moça apareceu, né? Que seria minha mãe. Eu falei, por que você tá tentando ir embora? Não, pô, a noite só tá começando, você não sabe qual é a surpresa. E aí quando eu cheguei, aí me arrastaram, né, pra cozinha e tal. E tinha algumas pessoas sentadas na mesa. E um caldeirão enorme. Um caldeirão bem grande, sabe? E vamos dizer assim, eram canibais. Eram canibais. Eles iam me preparar pá, com a maçãzinha na boca. Isso aí não tinha não, tá? Eu só tô tentando deixar legal. Porque assim, parece estranho, né? Mas na hora é tenso, é tenso. Sonho, você sabe como é que é sonho. E aí, quer dizer, eu era a comida. Eles iam me preparar, iam me matar pra transformar a comida pra poder alimentar eles. Porque é um ritual doido deles lá. E aí eu acordei. Aí beleza, tá aí tudo bem. Eu falei assim, nossa, sonho esquisito, sonho estranho. E não tem muito tempo atrás, não tem muito tempo mesmo não. Vamos dizer que uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu voltei a ter esse sonho. O primeiro foi bilhões de anos atrás, eu nem morava aqui ainda. E eu voltei a ter esse sonho. E aí quando eu acordei e abri a porta e reparei que eu tava na mesma casa, eu falei, putz, já sei o que vai acontecer, eu preciso sair logo. Só que dessa vez, quer dizer, eu não esperei nada. Sabe aquele sonho de relâmpago que você na hora você lembra que você quer cair fora? Então eu peguei isso e eu levantei. Falei, eu já vou sair fora, vou tentar sair. Eu saí pelo corredor, não vi ninguém. Até então não tinha visto ninguém. Falei, não, antes que a pessoa aparece, eu vou cair fora. Aí na hora que eu cheguei na porta, abri a porta, dessa vez abriu. Só que ela já estava esperando. Na hora que eu abri a porta, ela já estava me esperando para sair. Aí ela falou assim, onde você vai? Eu falei assim, não, eu já tive esse sonho e eu sei como acontece. Então se você sabe o que acontece, então não adianta você fugir. Eu falei, não, eu quero fugir, quero muito fugir. Porque eu sei que vocês não são meus pais e eu sei o que vocês pretendem fazer. Aí ela só olhou pra mim e falou assim, ó, dessa vez... Não, ela falou assim, não foi dessa vez não. Ela falou assim, ó, então vamos fazer um acordo eu e você. Aí o que acordo? Ela falou assim, eu vou deixar você sair dessa vez. Só que na próxima vez que a gente se encontrar no sonho, você não vai sair mais. Falou desse jeito. E eu acordei. E assim, eu tenho um bom medo. Porque assim, se um dia acontecer de... Porque sabe aquele narigudinho que se titula lindo, que seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aquele narigudinho que se titula lindo, que você olha na cara, você vê que ele não é nada lindo, a não ser ele mesmo e o espelho, que acho que se o espelho respondesse também, ia ficar bravo com ele. Então, se acontecer de eu ficar sabendo a história de que eu morri dormindo, né? Eu dormi e não acordei mais, que nem teve uma história do cara, né? O cara... do cara falando assim, meu amigo foi dormir, aí quando acordou não tava mais vivo. Aí o professor começou a rir. Pô, mas se ele acordou não tava mais vivo, não. Então, se acontecer chegar pra vocês no ouvido que eu dormi e não acordei mais, pode ter certeza que foi um sonho assim. Foi o acordo que eu fiz com essa mulher sinistra do meu sonho e não acordei mais. Aí tudo bem. A gente pode falar mais sobre sinistro, não é? Não, tem muitos. Nossa, tem sonho demais pra contar. Então, não moro sozinho, moro sozinho. O que eu posso falar?
Então, não é que eu não tente. Ah, tá. Talvez se vocês não viram, perguntam assim, por que você não arruma uma pessoa pra ficar com você? Então, porque assim, eu até tento. O problema é que conforme que a gente vai evoluindo, vai conhecendo o mundo cada vez mais, quando a gente fica muito tempo sozinho, a gente pensa demais. E já ouviu aquele ditado, pessoa que pensa, ela não casa. O problema não é que a pessoa pensa demais, ela não casa, ela começa a perceber o fim do relacionamento logo no início, entendeu? Então assim, tem gente que não acredita, mas realmente, o fim de algo que você vai fazer, ela aparece no início. O problema é que você está tão empolgado com tudo, com a situação em volta, e você não presta atenção, porque você acredita que a pessoa vai mudar, ou que você pode mudar a pessoa. Porque assim, aprenda uma coisa, Deus, ele revela quem a pessoa é, ele vai te revelar. O Criador vai te revelar a pessoa que é. E aí você decide se vale a pena continuar ou sair fora. Tá entendendo? Então assim, não pede pra Deus mudar a pessoa, que isso não acontece. Ele vai te revelar quem é a pessoa e você decide. Livre-arbítrio, você escolhe. Então aí que acontece. E então aí eu vou conversando, então assim, eu já sei. Não é que eu quero uma pessoa. Então, aí do jeito que a gente fala, dá a entender. Por isso que eu tô falando assim, eu sei que dá a entender que assim, então tem que ser do seu jeito. Não, não é. Porque nem Deus gosta do jeito que você é. Deus gosta do jeito que você está. Porque se Deus gostasse do jeito que você é, Jesus não precisava morrer, correto? Porque se ele gosta do jeito que todo mundo é, então meu filho, fica aí, vai sofrer lá, leva chicotada por causa dessas pessoas que eu aceito do jeito que elas são. Não, não é. Então é você. Porque assim, se você paga uma academia, você paga uma fortuna, mas minha academia é R$5, beleza. A academia te deixa magro? A academia te deixa magro? Então, se você for honesto com você mesmo, você fala assim, não, a academia não deixa. O que deixa é minha força de vontade. Aí vou lá e a academia me ajuda, entendeu? Me ajuda. Então não é a academia que te deixa magro, é a sua força de vontade. Então é tudo assim, tudo funciona desse jeito. Então, e aí, o que acontece? Então às vezes eu conheço e tal, e eu sou caseiro, tá? Só pra você ver, eu sou caseiro, que isso também não muda muita coisa. Só que tem uma coisa que muda, assim, que é a questão que eu sou cinéfilo. Eu adoro filmes, séries, essas coisas, animes. Ainda bem que não pegou, né, essa linguagem que eles falam, linguagem neutra, né? Na vai que você vai conhecer alguém e fala assim, eu gosto de animes. Aí eu chego lá, tô conhecendo a moça. Hey, 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 quer ficar comigo? Deixa eu te perguntar, você gosta de animes? Aí ela vai responder, sim, 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 eu tenho dois, um cachorrinho e um gatinho. Eu animes, animais. Tóxico, foi horrível. Beleza, aí o que acontece? Eu conheço, e aí eu converso, troco ideia, já falo logo no começo que eu não gosto de ficar enrolando, porque eu já tô numa idade que já deu esse negócio de ficar falando que eu gosto de uma coisa que eu não gosto. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa que gosta de ler livro e você não gosta, a pessoa que lê livro não vai gostar que você atrapalhe ela. Tá entendendo? Porque ela já deixou bem claro, eu gosto de ler livro. E quem lê livro, entra no mundo do livro, entra ali mesmo naquela fantasia bonita lá e não gosta que seja atrapalhado. E aí o que acontece? Aí quando você namora com uma pessoa assim, se você ficar incomodando essa pessoa, ela vai te largar. Por quê? Porque ela te avisou que não gosta de ler, que gosta de ler livro. E se você parar um pouquinho pra pensar, você vai assim, pô, eu vou atrapalhar a pessoa que tá lendo livro, ela se cansa, é que nem festa. Eu sou caseiro. Aí eu namoro com uma pessoa que gosta de festa, vai ser legal no começo. Só que o problema é que vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, pô, mas o que adianta eu namorar com uma pessoa se na festa eu ainda continuo sozinho? Se ela tentar tirar você de casa para poder ir pra festa, você vai se cansar, você vai terminar. E se você tirar a pessoa da festa para poder ficar com você em casa, ela vai se cansar. Então assim, tem um acordo, só que um sempre não consegue acompanhar, porque é de cada um, entendeu? Então, tem um acordo? Tem. Só que aí que acontece? O acordo vai funcionar, mas você tem que manter a risca. Correto? Porque vamos dizer assim, uma vez por mês, vamos dizer que a pessoa vai numa festa 3 vezes no mês e você quer parar a pessoa 3 vezes no mês. É só um exemplo, tá? Então assim, nos 3 você tem que ir. Nos 3 a pessoa tem que ficar com você. Só que não adianta, quando você faz o que não te agrada, aquilo um tempo te cansa. É que nem gota na testa. Já ouviu falar da... quando a pessoa pega outra e... Não é castigo, é tortura.
estrutura de gota d'água na testa? Então, se você pegar uma gotinha de água e ficar brincando, ela pingando na sua testa, não. Você não vai sentir. Gente, existe tortura com gota de água na testa? Existe. Porque as primeiras gotas que caem, ela é gostosa, ela é refrescante. Só que se ela ficar martelando, uma hora aquilo ali vai virar uma ferida. Entendeu? Então aí aquilo, o que era gostoso, refrescante, já não é mais, vira um pesadelo. Entendeu? Então assim, tem que ser tudo dosado, conversado. Mas aí tem que vir dos dois a vontade disso. E o que acontece é que sempre de um não vem. Já parou pra pensar? Sempre de um não vem. Entendeu? Então assim, é legal no começo. Aí o que acontece? E aí tem o fator famoso, se você não for bom de cama, meu querido, já era, a pessoa te larga mesmo, não adianta. Vai procurar alguém que é. Porque o amor hoje virou isso, né? Virou oba-oba, né? Se não tiver um bom oba-oba, se você for bilionário, não esquenta a cabeça não, porque assim, é dinheiro e oba-oba, né? Melhor desse jeito, fala desse jeito, dinheiro e oba-oba. Então, aí que acontece? Aí a pessoa fica com você um bom tempo. Só que assim, como eu não tenho tempo pra arrumar alguém só pra... tempo não tenho interesse. Como é que fala? Casual, né? Não tenho interesse nenhum de relacionamento casual. Então aí que acontece? Então fica mais difícil pra mim. Entendeu? Porque assim, eu sei bem o que eu quero. Eu quero uma companheira, eu quero uma pessoa parceirona. Uma pessoa que eu posso conversar de todo tipo de assunto, sem precisar procurar outras pessoas pra conversar. Porque não adianta ter alguém e mais assuntos. Mas assuntos A, B e C eu não posso conversar com a pessoa que tá comigo. Eu tenho que procurar outras pessoas pra conversar. Então assim, é complicado, entendeu? Então eu tento, mas assim, eu tento bastante, gente. Eu tomo tanto não. E eu até brinco bastante. Eu gosto de falar assim, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Legal. Que bom que vocês estão gostando. Eu gosto muito de... Eu tento mesmo, entendeu? Então assim, a moça passa por mim, eu tô conversando, Aí quando abre um pouquinho de brecha, eu elogio essas coisas e vou seguindo. Só que assim, eu tomo tanto não, que eu gosto de brincar assim. Quando tem pessoas que falam assim, cara, mas você não tem medo de tomar um fora? Eu falo assim, cara, tomar fora eu já não tenho medo. O meu medo não é o fora, o meu medo é se aceitar. Porque é tanto não, quer ver um exemplo? Eu não sei se ainda existe, mas vou dar um exemplo assim. Sabe aquelas mocinhas, uns rapazinhos, não, acho que é mais mocinha, né? Que fica em porta de loja, oferecendo cartão. Por isso que eu falo que eu não sei se existe, tá? Mas na minha época existia bastante. Oferecendo, quer o cartão da loja? Quer o cartão da loja? Calcinha preta combina com o quê? Suco dos ganos. Aí a pessoa, não, outro dia, não, obrigado, outro dia a gente vê isso aí. Então, assim, é tanto não, tanta mensagem negativa, que se acontecer de você chegar, é porque eu não sei se tem, mas se tiver, faça o teste. Porque se acontecer de chegar, aí a pessoa fala assim, você aceita o cartão? Você fala, nossa, gostei, adorei, né, vamos fazer o cartão? A pessoa para um pouco, para pra pensar, fala assim, não, peraí, eu preciso lembrar, qual é o treinamento, quando alguém fala assim, aí eu preciso, nossa, mas a pessoa aceitou, o que eu falo, nossa, o que minha líder disse, o que meu líder disse mesmo, depois que uma pessoa aceita o cartão, qual é o passo seguinte, que você chega e responde assim, tá bom, a gente tenta outro dia, entendeu? Então, tipo, a sua resposta é como se a pessoa te falasse, não, obrigado, tanto é que a pessoa até se assusta, fala assim, ué, mas eu falei que eu aceito, por que você falou a gente tenta outro dia? Aí eu falei, isso, moço, desculpa. Entendeu? Então assim, é tanto fora, então, mas eu aproveito o máximo, porque você vai aprendendo, entendeu? Eu adoro aprender, gente, eu adoro aprender. Tudo que eu falo aqui não é 100% não, eu falo, mas você fala assim, não, nada a ver, narigudo, porque você é feio mesmo. Aí, então, mas fora isso, não, mas aqui sim, porque a gente tava falando sobre sonho, né? Porque, opa, seja bem-vinda, eu tava falando sobre sonhos, né? Então, eu tive a paralisia do sono aqui, de olho aberto. Tá vendo aqui atrás, aqui, telão? Onde eu costumo às vezes assistir filmes, essas coisas assim do tipo. E... tá, lembrei qual foi a paralisia. Deixando meu cabelo crescer, né? Tá cabelão feio, não sei se eu continuo deixando ou não. Porque eu já falei, né, sobre a caspa. Né? Calma, Natal. Aí uma vez eu tava deitado assistindo filme. Eu tava vendo jogo. Eu gosto de assistir jogo também. Jogo de terror eu prefiro assistir do que jogar. De perder, escolhendo uma e me arrepender, mas tenho medo. Hã?
Aí você tem a sua parceirinha só. Ainda mais se gostar de sukugamis. Pensa que gostoso agora, só. Você está dançando, só. Isso, tá entendendo? Então é bom você se relacionar com pessoas que têm o mesmo gosto que você, porque vocês vão ter muita coisa pra compartilhar juntos. Gente, é perfeito. Por isso que eu tô falando, parece que é do jeito que você quer, mas não é, porque se você perguntar pra qualquer ser que você gostaria de ter alguém que compartilhe o que você gosta, a pessoa vai falar que sim, legal, bacana. Então é massa, pô, é legal pra caramba, entendeu? A única coisa a dica que eu dou é que se o balanceia, entendeu? Tipo assim, se o que a pessoa gosta, o que você gosta, se o que vocês gostam chegar a 60%, os 40% vocês lutam pra poder dar certo, entendeu? Porque os 60% é o que vai sustentar os 40%. Nossa, foi bonito, não é? Cara, foi bonito mesmo, fiquei todo arrepiadinho, fiquei todo úmido. Então, aí... sim, eu tive a paralisia do sono aqui em casa, porque eu não lembro o que eu tava assistindo. Provavelmente filme. Aí simplesmente dei aquela cochiladinha de leves, né? Porque qualquer um que sabe que assiste vai assistir alguma coisa daquela cochiladinha de leves. E senti dois braços, assim, um nesse ombro e um nesse aqui, ó, me segurando na cama pra não deixar eu levantar. Aí meus olhos só na direção do telão. E como eu tô com o cabelo comprido, apesar que não era o meu não. Não tinha como ser o meu mesmo não. Eu durmo com o ventilador ligado, não sei se dá pra escutar. O ventilador tá ligado aqui. E eu sentindo, aí o meu olho, só que dessa vez o meu olho não tinha como olhar pra cima. A minha visão só ficava direcionado a esse telão. E eu senti do cabelo, porque o ventilador tá ligado, sabe? Então eu senti o cabelo de alguém passando assim no meu rosto, assim. E eu queria levantar o olho pra saber quem tava me segurando, mas o meu olho não subia, entendeu? Então assim, aí eu comecei a sacudir na cama, porque assim, eu acredito que o segredo eu acredito, tá? Eu não quero ter outro pra poder testar, não. Mas eu acredito que você só consegue acordar quando você entender que é paralisia do sono e não tentar acordar, entendeu? Porque parece que ele se alimenta disso. É que nem doença, né? Doença vou falar doença. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é doença. Que nem resfriado. Qualquer tipo de doença, ele te dá fadiga, não é? Então, porque ele se alimenta da sua preguiça. Então aí você fica fadigado, você não sai pra uma caminhada, aí tira a fome, aí você não quer comer, porque você não tá com fome. Então assim, ele se alimenta disso. Aí quando você faz a vontade dele, aí a doença só aumenta. Aí quando você fala assim, não, peraí, tá me dando fadiga, então não quer que eu ande, não quer que eu soe. Então eu vou andar, devagar, mas eu vou andar, até começar a suar. Aí seu sangue esquenta e você consegue vencê-lo. Por isso que falam dos famosos conhaque, né? Toma conhaque, mel e limão, que ajuda. Porque o conhaque faz o seu coração acelerar um pouco e você começa a suar. Aí dá essa sensação de que você está sendo curado, porque tá jogando para fora, aí você se anima a fazer as coisas. Porque sempre da doença, se você alimentar a vontade dela, você só vai piorar, porque é febre. Né? A febre, quando você sente febre, você sente frio. E você quer aquecer o corpo. Agora pergunta pra qualquer um, é bom aquecer o corpo na febre? Não, não é, mas é o que o seu corpo pede, não é? Nossa, tô com frio, eu preciso me cobrir. E pronto, aí a pessoa tem coisas mais graves, né? Pra não falar eu não quero falar sobre isso não, mas é mais ou menos assim que funciona. Então eu me apego muito a isso. Quando eu vejo que eu tenho alguma coisa que me força a fazer tal coisa, eu faço o contrário. Sucos games. Então. Aí eu tive. E aí então foi tenso, porque aí eu tentava levantar da cama e não conseguia. E eu tentava levantar o meu olho pra saber quem é que tava me segurando. Eu só sentia o cabelo. Então quem quer que seja tinha um cabelo muito comprido. Que passava com esse o ventilador girando. E aí passando pelo meu cabelo, assim, o cabelo pelo meu rosto. Então assim, sim, tem. Só a única diferença, que a gente tava falando sobre isso, né? Então a única diferença é que eu só não tenho muita paciência. Entendeu? Quer conhecer? A gente vai conhecer. Vamos se ver e conversar. Porque, gente, não tem nada melhor do que, sabe, olho a olho, tete a tete. Tem que ser tete a tete, porque o rosto também conversa, os olhos também conversam. Então aí você vai, conhece a pessoa, troca ideia. Nossa, aqui ainda mais na cidade onde eu moro tem tanta praça. Seja bem-vindo, tem tanta praça.
Uberaba, tá? Minas Gerais. Tem tanta praça maravilhosa, é só sentar lá, não precisa ter dinheiro pra ir no barzinho, não. Vai no bar, numa praça, senta lá, numa praça, num dia mais ou menos tranquilo, porque você senta debaixo de árvore que é gostoso, é bonito, é romântico, mas os passarinhos não pensam a mesma coisa, não. Os camelos. Então, é legal, é massa mesmo. Então, aí é complicado. Então você conversa com a pessoa, então você já é honesto. Aí a pessoa começa a mostrar a honestidade dela. Nem todas, né? Porque eles falam que gostam de honestidade, quando você é honesto, ela cai fora. Não tô falando pra você que mas aí vai ficar difícil. Não, não é que é difícil, gente, é fácil. É fácil, porque é tudo conversado, é diálogo, não é briga, não é pra você ficar comigo você tem que fazer o que eu gosto. Não, é tudo conversa, diálogo, entendeu? Só que assim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que é caseira. Eu não preciso procurar uma pessoa de festa se eu sou caseiro, entendeu? Então eu tenho que... isso aqui, Deus deu cérebro pra usar. Aí eu vou eu vou arrumar um grupo de festa, sendo que eu não sou de festa, entendeu? Então é isso, eu procuro pessoas mais caseiras. Se uma pessoa gosta de filme, pode ser uma pessoa que gosta de filme, pode ser uma pessoa que gosta de livro, porque dá no meio, porque se a pessoa for ler um livro, eu deixo ela em paz ler do livro e eu vou assistir meu filme. Entendeu? Então assim, eu não incomodo a pessoa não me incomoda. E quando terminar, e aí, o que a gente pode fazer? Viu? Não é difícil, entendeu? Só que a questão é que só porque a pessoa é de festa, bonitinha, tem o corpinho, porque é tudo status, né? Porque se esse rosto feio não fica legal na rede social da pessoa, ela não vai ficar com você, porque os amigos, as amigas fazem, nossa amiga, você é tão bonita, você vai arrumar um fim de festa, machucadinho, né? Fim de feira, entendeu? Então assim, então é muito chato, é muita burocracia, é mais fácil arrumar emprego. Por incrível que pareça. É mais fácil arrumar um emprego do que arrumar uma pessoa para ficar do seu lado. E então você quer, porque realmente aqui vou ver se eu falo mais sobre sonhos que eu tinha, sonhos de tão reais, que eu acordava e eu ainda estava no sonho. Eu vou contar também, porque a gente tava falando sobre arrumar alguém. Então assim, mas se alguém estiver vendo essa live aí, solteirona, e é dessa pegada de filme, série, maratonar, comer besteira mesmo, pedir, né, iFood e... Não, essa série, saiu um episódio novo da série tal, do filme tal, não é pra assistir não, a gente vai assistir esse filme juntos. Perfeito. Legal pra caramba, não. E depois conversar, aquela briga gostosa depois do filme. Não, você não entendeu, a história não foi bem assim, olha só. Não, nada a ver, então, não, volta aquela cena lá que eu vou te mostrar. Entendeu? Então, essas coisas assim pra mim é indiscutível, é maravilhoso, é incrível. Tá. Assim, então, isso aí é uma das coisas também que eu quero, porque realmente é ruim. É lógico que tem a parte de adoecer, né? Porque eu peguei dengue, eu não sabia que era dengue. Eu tava sozinho, primeiro era só uma gripe comum, tô no corpo normal, eu sempre sinto, porque tô na idade de sentir dores no corpo. Então, tá sempre. O que eu tava falando? Valeu, seja bem-vindo. Valeu mesmo. Então é bom poder ter alguém, porque aí nessas horas também, se der alguma coisa, eu me mexo, se a pessoa vê eu me mexendo. É o que eu tava falando, né? Porque eu acredito que se a gente se acalmar na hora que você perceber que é paralisia do sono, acho que se você se acalmar, você consegue acordar mais rápido do que você se esforçando, porque é o que ele pede, né? Você pode ver quem tem paralisia do sono, o que o seu cérebro anuncia se mexe que você acorda. Só que você se mexe é pior, você às vezes até chora, entendeu? Você fica murmurando, você gasta muito e você acorda cansado. Quando você acorda, você acorda muito cansado, gasta muita energia. Então eu acredito que se você perceber que é paralisia do sono, então é só relaxar e que você acorda. Como muitas coisas também que eu acredito que funciona assim. Por exemplo, você tem, olha só, legal, gostei. Olha só, você vê como funciona o cérebro, por isso que eu acredito que é assim que funciona, que muitas coisas, por exemplo, você tem um problema. Se você tiver um problema que você só pode resolver no seu pagamento, desliga desse problema, viva a sua vida, porque você vai resolvê-lo, mas só no seu pagamento. Então você tem que esperar até chegar ao seu pagamento. Aí você pode relaxar, calma. E se você tiver algum problema que você também não pode resolver, se desliga dele.
Porque já está bem claro, você não pode resolver. Agora o problema é o seguinte, falando é fácil, não é? Agora tenta falar pro cérebro que é assim que funciona. Você não consegue. Porque vira e mexe vai vir um problema. Mesmo sabendo que você só vai resolver no pagamento, ou não pode resolver. Ele vai ficar martelando na sua cabeça e você vai aceitar. Aí você vai começar, aí você começa a questionar a vida. Entendeu? Então assim, se você começar a entender que a maioria das coisas que aparecem pra você, você tenta fazer o contrário, você vai ver que você vai ter uma vida mais zen, mais tranquila, entendeu? Então é mais ou menos assim. O fato é só, lógico, quando a gente se dedica a algo que ninguém mais valoriza, a chance de você ficar sozinho é muito alta, entendeu? Então pode esquecer. Então não fique esperando você fazendo isso e querendo alguém com você. É muito difícil, entendeu? Porque essas coisas assim, que nem você tem um emprego, né? Como eu trabalho, tudo, você tem um emprego e o salário te sustenta. Se você andar com uma pessoa que fala assim, mas você não quer crescer, você não tem uma visão de crescer, de ficar rico, milionário, que não sei o que, tal, e você ouvir essa pessoa, presta atenção, aí o que você era feliz, que você achava que estava dando certo, você vai achar que não dá mais. E aí assim, pode ser que você cresça, mas só que a chance de cair é muito grande. Entende? Porque você começa, quando você é uma pessoa grata, a vida vai caminhando. Aí quando você começa a falar assim, porque é tudo você. Entende? Então, tipo assim, se eu tenho um serviço, eu tô feliz com o serviço que eu tenho. Minhas contas todo mês estão pagas. O que eu tenho vontade de comer, eu como. O que eu tenho vontade de comprar demora um pouquinho, mas eu consigo comprar. Então, assim, eu tô bem. Aí eu só conheço uma pessoa que fica do meu lado e fala assim, nossa, esse tipo de pensamento é que não sei o que. É o que falo, né? E aí o que acontece? Você começa a ir pela mente dela, só que no caixão. Deixa eu ver se eu falo sobre isso. Eu vou tentar resumir porque precisa entrar num clima de um assunto para poder chegar nesse assunto. Porque no caixão, quem tá lá é você. Quem tá lá é a pessoa sozinha. Entendeu? Então assim, aí você vive a vontade dos outros, aí as pessoas que estão lá, que você viveu tudo, tá tudo vivo, tá tudo tranquilo, vai continuar a vida, e você que não viveu a sua vida, que você estava grato, né? Então você estava grato, porque não, mas o emprego paga minhas contas, eu tô bem, não me cansa demais, eu consigo fazer outras coisas. Aí a pessoa fala assim, isso é pensamento de gente que fraca, pensamento que não quer evoluir, pensamento que não tem visão. Aí você faz a vontade da pessoa, aí a pessoa que falou continua viva, você tá lá no caixão, no final das contas você só viveu a vida e a vontade da pessoa e não a sua. Entendeu? Então assim, eu sou a favor, se você tá grato, você tá feliz, continue. Porque se você é feliz, se você não sabe, felicidade e ódio, ela é contagiosa. Entende? Se você é uma pessoa rancorosa, essas coisas assim do tipo, você passa pra pessoa do lado e a pessoa não fica perto de você. Se você é uma pessoa alegre pra cima, você contagia a pessoa que tá do seu lado e a pessoa vai ficar se sentindo bem com você. Entendeu? Então assim, quer ver uma coisa bem legal pra você entender? É tipo assim, na Bíblia, o Deus, né, criou todo mundo, tudo, todas as pessoas. Só que aí, no grande dia, ele vai separar, para saber atenção, ele vai separar de todos que é dele, ele vai separar muitos. Muitos é muita gente, né? 7 bilhões hoje, se fosse hoje 7 bilhões. Muitos de 7 bilhões, vamos dizer que é 6 bilhões. Só um exemplo. Então, é muito. Só que desses 6 bilhões, ele só vai escolher pouco. Aí vamos dizer que de 6 bilhões quer para 1 milhão. 1 bilhão que seja. Entendeu? Então, pouco. Onde eu quero chegar? Tudo que você for fazer e você parar para analisar, para pensar, assim, não, mas peraí, isso aí que eu vou fazer agora é que muitos faziam, que iriam fazer. Então cai fora. O que poucos fariam nessa situação? Então eu vou fazer o que poucos fazem. Tá entendendo? Então assim, mais ou menos dessa forma. Tudo que você vai fazer que muitos fazem não é legal. Tenta fazer o que é mais difícil, é claro. Vai até por isso que são poucos, né? A Bíblia deixa bem claro, Deus vai escolher poucos. Escolher que o povo é separar muitos e escolher poucos. São poucos. São os que fazem mais difícil. Eu pergunto, você perdoa? Quantas pessoas você conhece que perdoa? E quantas pessoas que pagam pela mesma moeda que você conhece? Entendeu onde quero chegar? Então, para pagar na mesma moeda, você conhece muitos. Aí eu vou devolver, porque a pessoa fez comigo, vou fazer também. São muitos. Não vou perdoar.
são poucos, né? Muito pouco. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, é assim que eu levo a vida. Eu vou levando minha vida desse jeito. Eu sempre paro pra analisar e falo, peraí. Ah, não, mas muitos fariam essa coisa. Aí eu pego e já... Por isso que tudo que você for fazer tem que ser com sabedoria. Tudo tá no início, tudo tá no começo. Começa a olhar os sinais, entendeu? Pra você não culpar a pessoa. Porque, por exemplo, eu não gosto de ficar horas conversando no WhatsApp. Não gosto. É só um exemplo assim, eu mesmo. Eu, narigudo, esquisito. Ah. Seja bem-vindo. Bom dia, boa noite, como preferir, né? Não quero me perder no que eu tava falando. Então não tem como voltar, né? É live. Eu tava falando sobre analisar com cautela tudo que você for fazer, sobre relacionamento. Acho que isso sim. Sobre. Analisa, que tá sempre no início. Então, se eu sou uma pessoa caseira, porque não procuro uma pessoa festeira, blá. Eu já esqueci o que eu tava falando, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos onde eu quero chegar. Quando a gente se dedica a algo que ninguém mais valoriza, a gente vai ficar sozinho mesmo. Assim, não é certeza, mas a chance é muito grande. Eu gosto de jogar, que nem exemplo, eu gosto de jogar. Aí, se você arrumar uma pessoa que não gosta de jogar, vai falar assim, nossa, você tá me... lembrei. Grato, papai. Eu não sei porque eu não falei isso ainda na live, mas quando a lembrança vem, eu agradeço ao Criador. Porque é sobre ele que eu tava falando também, não é? Então, sobre que nem eu não curto o WhatsApp. Horas de conversa no WhatsApp. Então, eu não arrumo ninguém de longe. Porque se eu arrumar alguém de longe, eu sou obrigado a gostar de conversar no WhatsApp. Correto? Então, eu tenho... Correcto. Exactly. Por isso que eu procuro pessoas da mesma cidade, porque fica mais perto para se ver e combinar alguma coisa para fazer, essas coisas do tipo, para não ter que ficar preso ao WhatsApp. Porque quem é cinéfilo sabe que é horrível. Toda hora você tem que ficar dando pause para poder ficar conversando com alguém no WhatsApp, sendo que você é cinéfilo e você avisou. E outra coisa, é que se a pessoa não gosta, ela vai falar assim, nossa, você tá me trocando por um filme, você tá me trocando pelo WhatsApp, é sempre desse jeito. Ah, isso, agora sim, agora vai chegar onde eu quero chegar. Então eu tento não mostrar para a pessoa, logo no começo, questão de agrado. Porque assim, agradar é bom, é legal, é bacana. Só que agradando a pessoa certa. Porque muitos, olha só, por isso que eu tô falando pra você, tá vendo? Muitos e poucos. Se eu saio, um exemplo, eu vou falar de mim. Porque eu não posso falar dos outros, porque eu não sei. Porque deve ter, poucos, mas deve ter. Se eu saio no centro, se eu tô acompanhado, eu tenho um parceiro. Parceiro não, parceira, né? Eu falo parceiro porque se aplica a todos, tá? Porque eu... minha opção sexual também não quer dizer muita coisa não, mas tudo bem. Minha opção sexual é hétero e eu gosto de mulher. Eu prefiro mulher, sempre vou preferir mulher. Adoro mulher. Vamos dizer assim. Eu saio pro centro. Centro, eu vou sair pra algum lugar. Eu preciso ir no centro. Entendeu? Minha parceira tá em casa, ela não quer ir comigo. Tá, eu vou lá, tal, papá. E aí eu passo no local desses japoneses que vendem, né, aquelas comidas gostosas. Pastel de flango, né? Pastel de flango. Aí tem uns pombinhos pousados, pombos, sabe? Aí os pombinhos pousados lá, tá pousado, ó. Pousado? Os pombinhos, tá? Já tá subindo o efeito dos sucos gummies. Aí tá os pombos lá, né? Aí você fala, então tá bom. Aí eu sei que a minha pequena gosta de... ia falar quibe, mas não, quibe quem gosta sou eu. Vamos dizer que ela gosta de pastel. Não, coxinha, né? Porque as mulheres gostam bastante de coxinha. Aí tá, aí minha pequena gosta de coxinha. E aí tô lá. Aí eu passo e falo assim, não, acho que eu vou... Nossa, que esse quibe tá tão bonito, acho que eu vou pegar um quibe pra mim. Automaticamente eu vou pegar a coxinha e vou levar pra ela. Ela sabe que eu parei pra comer? Não, não sabe. Só que ela merece a coxinha? Merece, porque é minha parceira. Tá entendendo? Então, tipo assim, mesmo ela sabendo ou não, ela tá comigo. Então, assim, se eu aceitei ela, eu tenho que honrar a minha parte de homem, a minha parte de parceria. E ela, como ela tem que honrar a dela. Só que nem todo mundo pensa dessa forma. Que é, no caso, a minoria. Então, eu não quero mudar. Se eu tiver que mudar pra ter mulher, eu prefiro não ter mesmo. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô mesmo. Já tô bom tempo assim mesmo, sem mulher.
E não aquela frase, é impossível ser feliz sozinho. Mentira, é possível ser feliz sozinho, sim, é muito bom, porque a felicidade é um estado de espírito. Então você estando com uma pessoa ou não, é estado de espírito. Então não faz diferença, não é a pessoa que te deixa feliz, é você que tem que estar feliz com você. É você que tem que buscar a sua própria felicidade. Aí, tá, continuando. Então é assim que eu faço. Aí eu pego, compro o kibe pra mim, como, ou trago pra casa, não interessa, não tem problema. Mas a coxinha dela eu trago. Aí eu falo assim, ó pra você. Aí a pessoa fica contente, gosta. Porque, querendo ou não, se a pessoa parar de ficar olhando. Não, se a pessoa realmente gosta de você, outra dica, nossa, é tanto assunto. É tanto assunto, aí vai um puxando o outro. Vai longa essa live. Se a pessoa gosta realmente de você, se você der uma caneta, um lápis, ela vai adorar, sabe por quê? Porque não é a caneta, é o lápis, é o momento porque você lembrou da pessoa. Olha só, eu vi essa caneta assim, já que você gosta de escrever. Aí eu fiquei pensando, com essa caneta aqui vai ficar legal pra você escrever. Olha que caneta bonita, combina com você. Você gosta de desenhar? Eu comprei. Aí eu lembrei, falei assim, por que desenhar com caneta? Compra um conjuntinho de lápis, borracha, assim, aí eu comprei essa borracha assim, com esse desenho, com essa carinha aqui, que lembra você e tal, tá entendendo? Então, tipo assim, a pessoa vai adorar, porque não é o que você está dando, é pra você ter lembrado, entendeu? Então, por isso que eu tô falando pra você, assim, se você faz uma coisa dessa e a pessoa fica feliz, pô, agarra, entendeu? Se vai dar discussão, se vai briga, segura, sabe? Isso tem que ser o alicerce. Vamos dizer que a pessoa que você pega o dia que a pessoa não tá bem, aí a pessoa começa a brigar com você, se prende esse alicerce. Pensa assim, é só uma tempestade. Daqui a pouco essa pessoa vai se acalmar e vai ser legal de novo. Porque eu posso levar na feira e comer o pastel da feira, né? Que muitas mulheres, muita gente, né? Mas as mulheres adoram o pastel de feira. Não sei porquê, também não sei. Não pergunta pra mim não, também não sei qual é a magia do pastel da feira. Pra mim pastel é pastel. Mas gosta, então assim, aí você se prende essas coisas bacanas. Sabe, tipo assim, caramba, a gente virou tal jogo junto. Olha só pra você ver uma coisa simples. Nossa, a gente virou aquele jogo. E a pessoa vai detonar você, tá lá brigando com você, porque tá com raiva. É uma tempestade. Aí, logicamente, não é pra. Claro, tudo tem limite, né? Mas você sabe que a pessoa não vai falar, não vai te ofender, te humilhar. Porque se a pessoa é assim, se você levar coxinha, ela vai falar assim, só trouxe uma. Entendeu? Então, assim, é tudo sinais. Então aí você pega isso como alicerce e fala assim, não vale a pena. Aí quando ela se acalmar, você tá bem? Quer sair tomar um açaí? Pronto. Aí acabou, entendeu? Acabou, Então são coisas assim que eu busco, entendeu? Eu busco isso. Só que é difícil, entendeu? É difícil, que nem a pessoa fala assim, eu não ligo pra beleza exterior. Outra hipocrisia, porque no site de relacionamento é foto, a primeira é a foto, entende? Tanto é que a pessoa tá aqui, ó, tá ali, dá pra ver aqui. Nossa, olha só esse rosto todo detonado. Nossa, eu não curto mulher de cabelo curto. Nossa, quanta tatuagem. Essa é bonita, hein? Nossa, de vestido. Aí manda o coraçãozinho. Ou talvez vai ler a bios. Mas primeiro é a beleza exterior. Entendeu? Então não é a beleza interior. Entendeu? Talvez aquela moça aqui do cabelo curto é parceirona. Sabe? É amigona mesmo, brinca, tudo. Não, mas não agradou pra você, não agradou os seus olhos, então também não vai agradar o meu coração. Entendeu? Então, assim, é complicado, é um assunto muito extenso. Porque aí você vai puxar um outro assunto, vai puxar um outro assunto, vai puxar um outro assunto. Legal. Então é bem assim, é que nem. Nossa, que nem, ó. É que nem serviço, trabalho. Nossa, é que nem, será que é? Não sei se é que nem serviço, trabalho. Como eu posso dizer? Isso, também. Porque assim, onde eu trabalho, tem, todo lugar tem, tá? Então eu não vou falar sobre trabalho, não. Você sabe que nas empresas, quando trabalha, sempre tem aquele famoso mexe costura, né? Que consegue brincar com bola de ping-pong, sabe? Atravessar, fazer do direito pro esquerdo, do esquerdo pro direito,
Sabe assim, a costura, o limite de municípios? Então ele consegue, a pessoa consegue mesmo fazer com que quem está na direita ir para a esquerda e da esquerda para a direita se machucar sem causar dor. Porque é realmente é um homem incrível pro chefe, entendeu? Então ele consegue manusear sem machucar, sabe? É o rei da costura. Ó, pra você ver, ó como é complicado. Essas pessoas que defendem demais que defende demais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não, pode deixar. Que defende demais empresa. Quer defender? Defenda o seu parceiro ou sua parceira. Tá? Quer defender? Defenda a sua família. Não defenda a empresa, porque a empresa não é família. Por mais que eles falem assim, não, a empresa também é família. Eu vou contar uma história pra vocês. É uma história que aconteceu, mas não foi aqui no Brasil, tá? Então, de boa. Mas pesquisa, vocês vão ver que como funciona a empresa e você é funcionário, entendeu? Funcionário, palavra funcionário, funcional, deixou de funcionar, você não serve para seu meu coração, você não serve para mais nada, porque você deixou de ser funcional. Tanto é que muitas empresas falam assim, se você não quer, tem quem queira, não é? Nossa, eu tenho pessoas que falam isso. Já conheceu alguém que fala isso? Cai fora, porque nós, gente, se depois de um sinal desse, você fala assim, eu não tinha entendido, então sofra, vá sofrer mesmo, porque se você conhece uma pessoa e você discute e fala assim, se você não quer, tem quem queira, e você quer continuar a lutar por essa pessoa, boa sorte, de coração, boa sorte mesmo. Ou frase horrível. E as empresas falam assim, mas se você não quiser, tem um montão de gente que quer estar no seu lugar. E comigo não funciona. Não funciona, eu não aceito, porque se eu tô lá é porque eu tô dando dinheiro e é só isso. Eles me pagam pelo meu serviço, eu faço o meu serviço e acabou. Então não são meus amigos, não são meus colegas, não são nada. É só troca de favores, né? Troca de serviço. Porque eu sei que se eu adoecer por dias e eles vão me chutar mesmo e acabou. Então aí eu não fico triste. Não tem como ficar triste com uma empresa, porque eu já sei que é empresa. Eles não são nada pra mim, a não ser eu trabalho pra eles, eles me pagam. É assim que você tem que ver emprego. Quer ver? Ó, pra você ver. Ó, não, só eu vou dar um exemplo básico que aconteceu comigo e vou contar a história. Já aconteceu de um colega meu de trabalho faltar. Não tô falando dessa empresa não, tá? Já aconteceu comigo em das empresas que eu já trabalhei. A pessoa falta, aí eu vou lá e vou trabalhar. Então o que acontece? Aí a minha função dobra, porque eu vou ter que fazer a minha parte e a parte da pessoa que faltou. Olha só, presta bem atenção. Se você recusar, você começa a virar o vilão. Olha só, a pessoa falta, você vai fazer a função dela e da outra pessoa, a empresa não tá nem aí, perguntou, a gente vai pagar um pouco mais porque a gente sabe que você vai ter que fazer duas funções. Você me ajuda e eu ajudo você. Eu prefiro assim, empresa pra mim tem que falar assim, você me ajuda, eu ajudo você, pode ser? Que aí os dois não ficam tristes. Beleza, até aí tudo bem. Só que não acontece assim. Você sabe que não acontece assim. O que acontece aí sobrecarrega o seu serviço. Se você bater boca, você vira o vilão. A pessoa que faltou não fica de boa. E sabe o que é o pior ainda? Porque se você ficar nervoso, eles ainda te dão uma advertência. Presta bem atenção. A pessoa que faltou tá de boa. Você foi trabalhar, você não vai receber pelo que a sua função extra. E ainda por cima corre de você tomar advertência. Você vira o vilão. Você vai trabalhar e você é o vilão. Cara, por isso que eu falo de gente, que pessoa que fica sabe, consegue passar com limite, ele segura toda a cidade. Aí tem a costura, né, que é o limite do município, e a pessoa consegue passar o que tá na direita para esquerda, da esquerda para direita, sem causar dor. Não sei nem porque eu falei isso, já até me perdi. Realmente me perdi. Então, tipo assim, gente, tá. É por isso que eu não entendo por que existem pessoas assim. Sabe? Pessoas assim. Às vezes a pessoa isso se aplica a ambos os sexos. Aí a pessoa tem um parceiro, uma parceira em casa, não faz isso por eles, não faz isso pelos filhos, mas faz pelo chefe. Que se fizer merda, se fizer adubo, manda embora. Entendeu? Mas não, a empresa precisa de mim, eu sou o número 1 lá, esquece. Todo mundo é substituível. Todo ser humano é substituível. Entendeu? Porque a gente se apega muito
pessoas carentes, né? Pessoas carentes, porque o ser humano é carente, tá? Então, assim, isso eu me incluo também, porque eu sei que eu já apanhei muito por causa disso. Eu continuo carente, só controlo, é diferente, tá, gente? Eu continuo sendo uma pessoa carente, eu só sou controlado. Porque se eu contar, quando eu cheguei aqui, nossa, eu ia pro supermercado, e se a moça falasse bom dia com um sorriso, eu já tava achando que ela tava interessada em mim. Ela tava fazendo trabalho, ela tava sendo gentil, eu já achava que ela tava interessada em mim, entendeu? Então, assim, já foi denso, entendeu? Então, carente porque eu quero, porque eu vejo filme, eu assisto filmes legais, eu assisto séries legais e não tenho com o que conversar, sabe? Assim, uma pessoa que gosta, pra poder dialogar, não só pra conversar e a pessoa fala assim, não, a pessoa bota de frente, não, mas por que você achou legal? Que nem política. Eu não gosto de assunto de política, por que eu não gosto de assunto de política? Não é porque eu fico chateado, bravo, não. É porque eu gosto de eu quero saber, mas por quê? E a pessoa fica com raiva. Entendeu? Ah, não, é porque eu quis. Entendeu? Que nem quando você vai conhecer alguém da CCB, Congregação Cristã, você pergunta assim, aí você fala assim, também não vou aprofundar em religião não, tá? Porque nós somos a igreja e o Criador habita em nós. Esse negócio de templo, dar dízimo, assim, depois, quem sabe numa próxima live a gente faz só sobre isso. Aí quando você vai conversar com uma pessoa da CCB, ela fala assim, não, porque Deus conversou comigo. Olha, isso é bonito, você quer saber, quer aprender. Aí a pessoa fala assim, não, porque Deus conversou, apontou pra mim, aí você conversa. Nossa, que é isso aqui? Agora que eu reparei, mano. Tortão, ó. Olha onde tá aqui, onde tá o mais forte, tipo. Dantes. Ah, tá, entrando na dancinha do TikTok. É mesmo, é tortão, mano. Que esquisito. Vamos lá, me ajuda aí. Ficou um pouco melhor, né? Agora não sei se eu tiro isso aqui. Eu também não sei pra que serve isso aqui. Tá bom. Já até me perdi no que eu estava falando. Seja bem-vindos. Não, legal, mas provavelmente você deve morar em Nárnia. Não, então é legal, porque assim, conheço, assim, gente, aparecem mulheres incríveis, eu conheço mulheres incríveis, mas em Nárnia, nem guarda-roupa eu tenho. Aí como que eu vou até lá? Não, tem mulheres incríveis, mas é Nárnia. Por que eu não posso ser da minha cidade? Qual o problema de uma mulher legal assim, que tem esses gostos aqui da cidade? Ser da mesma cidade, entendeu? Então é isso. Então isso, aí você vira o vilão, tá? Você vira o vilão. Tudo bem, agora a história. É por isso que eu também não. E eu não tenho. E outra coisa, gente, o medo em excesso, ela te para. O medo, você controla o medo, ciúmes, tudo dosado. Porque assim, o medo dosado, você vai longe. Porque você vai pensar, você fala assim, não, neste caso não vou fazer. Não, neste caso eu vou fazer sim. Porque não tem problema. Então assim, se você chega numa empresa, você fala assim, você para, aí você vê que a empresa está te colocando mais serviço e você fala assim, pô, mas não foi bem. Você começa a pensar, mas não foi bem assim que a gente começou, não. Que eu comecei aqui não. A ideia, a conversa foi só isso, aquilo tá começando a acrescentar. Não tenha medo. Bate de frente. A não ser que você encheu a casa de filho e contas, aí tudo bem, você tem que arcar com as consequências, entendeu? Então o que eu tô falando é o seguinte, porque por isso que eu tô falando, é você. Se você vive num país que tá complicado, trabalho, emprego, por que tu vai encher a casa de filho ou vai encher de conta? Entendeu? Aí o governo tem que te sustentar. Porque você escolheu fazer isso e o governo tem que te sustentar. Qual é que é, pô? Usa a cabeça, mano, seja mais inteligente. Se você vê que não dá, você sabia que rato, olha só pra você ver, não, você precisa fazer, esse cara é um rato, olha pra você ver. Você sabia que um rato, antes de procriar, vamos dizer que um rato entra aqui em casa, pode ser que tem, pode ser que não tem, também não sei, eu não fico procurando nada, não. Vamos dizer que um rato entra aqui na minha casa, aí chega aqui e olha assim, nossa, bagunçado, mano, é lindo demais, nossa, calça preta é top demais. A paz, seu amor me traz a paz, entendeu? Isso é o amor, isso é uma coisa bonita. Porque na Bíblia, eu falei, né? Na Bíblia não existe gostar, existe amar ou odiar. Então, se um rato entra aqui
e vê que a comida não dá pra um casal, ele não arruma uma radinha. Agora, se ele chegar aqui e ver que, nossa, olha o tanto de comida que cai do chão, que esse narigudo ridículo aí não ajeita, dá pra me arrumar uma mulher. Se realmente ele perceber que a comida dá pra poder ter 2 filhotes, ele, a mulher e mais 2 filhos, ele arruma 2 ratinhos, 2 filhotinhos. É verdade, pesquisa, vocês vão ver que é assim que funciona. Agora a gente que tem uma inteligência incrível, fala assim, eu vou fazer filho mesmo porque o governo tem que me sustentar. O governo não sustenta, tem que culpar o governo, você que fez a cagada, cara. Assuma. Entendeu? Então assim, é desse jeito. Também não vou entrar nisso não. Porque cada um responde por seus atos como eu respondo por mim. Por isso que eu faço, gente, não quero ninguém me seguindo. Sabe por que eu não quero ninguém me seguindo? Porque, lá, de novo, vou ter que trazer a religião. É só uma coisa rápida. Você sabia que na hora que Deus foi lá dar o castigo pro Adão, o Adão se defendeu usando a Eva? Ele falou assim, quando Deus chegou, falou assim, por que você está se escondendo? Quem disse que você está peladão? Pelados, nunca mão no bolso. Aí, o que ele disse? O que o Adão respondeu? A mulher. Porque Deus falou assim, eu vou dar uma mulher para você para que você não fica só. Porque não é bom para um homem que fica só. Não é bom para um homem que fique só. Ele, o Criador, deu a mulher lá, perfeita, tudo bonito, tudo isso, aquilo outro. A Eva foi lá, comeu o fruto, levou para ele. E o que ele disse de resposta? Ele mentiu? Adão mentiu? Não. O que Adão falou foi o seguinte, a mulher que tu me deste, assim, respondeu para Deus dessa forma, a mulher que tu me deste me fez cair em tentação. Não fui eu que fui lá comer a fruta, não. Foi a mulher que tu me deste. Adão mentiu? Não mentiu. Mas ele não recebeu o castigo? Recebeu. Sabe por quê? Porque é com você. Entende? Porque assim, se eu sou responsável, se eu vou arrumar uma mulher e filho, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ser responsável para poder manter ela e meus filhos. Eu sou responsável, não tô falando que a mulher não pode trabalhar. Eu tô falando para você o seguinte, é que a gente tem que começar a pensar. Entende? Porque assim, se eu vejo que o meu emprego não dá pra ter uma mulher e um filho, exemplo, ter uma mulher e um filho, então eu vou conversar com ela. Assim, você acha que a gente tem um filho, só que assim, só com o meu salário não dá pra manter você e uma criança. Não, tudo bem, eu também quero ter um filho, então eu vou trabalhar e vou te ajudar. Entendeu? É assim, não é eu arrumar uma mulher, eu sabendo que meu salário não vai dar, arrumo um filho com a mulher, depois eu vou correr atrás do governo. Porque eu ia adorar mesmo o Lula. O povo brasileiro, não vou falar com o povo brasileiro, que é o povo brasileiro extraordinário. Eu quero falar com esse narigudo aqui. Eu vou falar com esse narigudo. Você mesmo que se titula lindo. Eu vou perguntar uma coisa pra você. O seu salário, você sabia que ia dar pra sustentar sua mulher e mais um filho? Aí eu falei, Lulinha, me ajuda aí. Responde a pergunta. O seu salário, você já sabia que ia dar pra sustentar uma mulher e um filho? Lulinha, meu narizinho ficou menor, Lulinha. Você tá vendo? Meu nariz tá entendendo? Porque se eu responder não, então vem catar coquinho. Você tem mais é que se explodir mesmo. Você tem mais é que sofrer. Eu não tenho que sustentar vagabundo, não. Eu não vou sustentar vagabundo, não. Porque vagabundo já basta eu. Eu sou um vagabundo. Eu não vou sustentar outro vagabundo. Tá entendendo? Então é tipo assim. É assim, é simples. É simples. A vida é simples. A pessoa que torna tudo difícil. Pra você ver, eu vou dar um exemplo. Sabe por que a vida é fácil? Não é tão difícil assim como muita. Não, lidar com pessoas. A vida não. Perdão. Porque a vida tem que ser difícil porque é assim que nos torna forte. Lidar com as pessoas. Sabe por que lidar com as pessoas pra mim não é difícil e sim fácil? Porque olha só, vamos dizer que eu tenho uma parceira, tô com uma minha parceirona. Aí o que acontece? Eu gosto de fazer comida, adoro, só não gosto de lavar louça, mas adoro fazer comida, entendeu? Sou uma parceira, ela fala assim pra mim, eu não sei fazer comida, mas eu lavo as louças e você faz, com a maior alegria do mundo eu vou sempre fazer, porque realmente lavar panela não é meu forte. Panela, copo, qualquer outra coisa. Aí vamos dizer, exemplo, vamos dizer que eu tô cansadão. Aí eu chego pra minha parceirona, ei pequena, dona encrenca, tem como você fazer alguma coisa aí pra gente? Hoje, fazer alguma coisa eu lavo, tá? Mas hoje eu não tô a fim de fazer comida não. Aí ela se propõe a fazer. Aí daqui a pouco eu levanto, lá vai eu lá pra cozinha. É assim que você faz o arroz? Não, pô, não, eu não faço arroz desse jeito. Não, lava, faz desse jeito aqui, tal. É assim que você corta a cebola, o óleo pra pôr. Não, é assim não, pô, eu vou te mostrar. Quem vai ficar com raiva?
Ela vai fazer, não, mas se você quer fazer, faz você. Só que aí o que acontece? Se o meu espírito, se o meu lado não tiver alinhado, eu vou ficar com raiva dela. Eu vou brigar com ela, porque eu pedi, ela decidiu fazer, fui lá encher o saco dela e ela tava no direito dela. Ela reclamou comigo e eu... Não, deixa que eu faço mesmo. Você quer não adianta, pra fazer bem feito tem que ser você mesmo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu tornei o que era bonito, fácil e difícil. E aí o que acontece? Aí quando eu perdi, aí se acontecer dela cansar de mim e perder, ainda vou procurar um motivo pra culpar ela. Cara, que eu sempre fiz comida pra você e você... Entendeu? Você procurou um motivo pra poder fazer que ela seja vilã. Mas o vilão aqui fui eu. Porque eu pedi um favor e ela aceitou. Eu tenho que agradecer, não tem que encher o saco. Entendeu? Então, tipo assim, é muita coisa, gente, é muita coisa. Nossa, só mais de 1 hora de live, que legal, bacana. Ah, tá. Vamos falar sobre a história do trabalho. Por que eu não... quando eu vi essa história, mas assim, eu aprendi comigo, tá? Porque eu já trabalhei numa empresa que o meu patrão falava assim, esse cara é o número 1. Vocês têm que ser igual esse narigudo. Ele não falava narigudo, pra não ter que ficar falando essas coisas, pra não, um link ligar a outro, né? Entendeu? Ele falava outra coisa. Com respeito, tá, gente? Eu tô falando narigudo porque eu gosto de falar que meu nariz é grande mesmo. E aí, ó, tem que ser igual o Binho. Tá, vamos falar Binho, porque não falava Binho não. Tem que ser igual o Binho aí, ó. Até esqueço que ele trabalha aqui, porque não tem reclamação, ele não me procura pra reclamar de nada, não tem reclamação dele, essas coisas do tipo. Funcionário bom é quando o patrão esquece que tem esse funcionário. Ele falava assim. Então, pra você ver, então, mas não é dessa empresa não, vou contar a história, porque como funciona, pra você entender que esse mesmo patrão que falou isso pra mim, infelizmente eu tive que mover uma ação, não gosto de falar isso, tive que mover uma ação porque ele não pagou o meu direito, ele mandou embora, ficou me enrolando pra pagar, aí eu fui obrigado, não sou fã, tá, eu também não, assim, corre atrás dos seus direitos, mas se a pessoa foi certo com você, acabou, não fica caçando problema não, entendeu? A pessoa foi certa com você, por mais que a pessoa mas aí isso aqui, não, tudo bem, pagou direitinho, pagou pelo teu serviço, pelo teu trabalho, então segue seu caminho, procura outro, não arruma confusão não, eu fui obrigado porque ele não me pagou, entendeu? Então assim, mas vou parar só por aqui, porque tem empresa que, entendeu? Então, mas aí é bom também, porque se a empresa um dia que for me contratar, fala assim, eu vi seu vídeo, narigudo, e você gosta de botar a empresa no pau. Aí só vou falar assim, bom, tudo bem, mas você viu que o que eu falei foi que a empresa não me pagou. Eu não vou trabalhar de graça. Você trabalha de graça? É a única pergunta que eu vou fazer. Porque você trabalha de graça? Então por que você está me julgando? Não seja hipócrita, cara. Não fica me ensinando uma coisa que você não ia fazer. Porque é assim que é o mundo, né? A pessoa pode julgar, falar o que ela não faz. E falo assim mesmo, pra patrão, pra chefe, pra qualquer um, pro ser humano. Porque eu sangro e essa pessoa que tá vendo também sangra. Entendeu? Então assim, então os dois morrem, os dois cagam fedido. Então eu não vou ficar... é porque tem... Não, é porque tem nada. Se não me aceita, ótimo. Ó, siga o seu caminho, eu sigo o meu. Percussão, um dia sem você, amor, eu perco só uma parceirona agora comigo aqui, dançando, curtindo calcinha azul. Eu já tô até errando. Então tá. Tinha você vê como uma empresa para com esse negócio de você misturar família com empresa. Empresa não é família, empresa você é funcionário, funcional, se você dá dinheiro, ele te paga, acabou. Então, ele te paga porque o que você passa pra ele é 3, 4, 5, 700 vezes mais, tá? Não é, 50%, não, mentira, esquece isso. O que você passa pra ele, se ele já vai te pagar 1.000, ele tá ganhando 3.000 em cima de você. Entendeu? É só um exemplo. Então tinha esse rapaz que trabalhava, ele era porteiro de uma usina. E tranquilo, o pessoal passava por ele. E Johnson, eu vou falar isso não, porque também não sei o nome dele. Vai que é, né, Johnson? Acho que não é não. Ei Johnson, não sei o que. E era assim. E o cara lá, anos trabalhando pela empresa e tudo bonitinho. Só que teve um dia que teve um problema de eletricidade. Os fios entraram em curto, né? Porque não tinha manutenção sobre a eletricidade. E nessa empresa, aí aconteceu fechar um curto muito grande dentro da empresa e começou a pegar fogo. E você sabe que quem já fez curso de
Acho que é primeiro socorro. Não, primeiro socorro não. Esqueci o nome do curso. Porque tem o extintor quando é fogo de eletricidade, quando é fogo normal, né? Orgânico que fala, não sei. Eu sei que o extintor que não é para fogo de eletricidade, você não pode usar para eletricidade, porque senão você também tá. Ai, ai! Sabe? Do da uva lá, né? Ai, ai! Então você não apaga o fogo, você ainda toma um coice ainda. Então aí começou a pegar fogo. E você sabe que o cheiro do cobre, da capa do fio, ele é tóxico, né? Então ele faz mal mesmo, faz você desmaiar, mata mesmo, é horrível, é horrível. Põe um fim no ser humano só o cheiro, só a fumaça. Então começou a pegar fogo. Como é eletricidade, tudo, então travou tudo. Aí a porta, para poder os funcionários sair, travou. E tem como abrir do lado de fora, pelo lado de fora. Então assim, aí quando o porteiro Johnson, né, que trabalhava milhões de anos, viu que estava começando a pegar fogo lá, aquela fumaceira, então ele saiu da portaria dele, correu lá, abriu a porta e para poder fazer com que as pessoas saiam. E perguntando se tinha mais gente lá dentro e tal. E então ele entrou para poder procurar mais pessoas lá dentro para ver se tinha gente lá. Só que a fumaça acabou fazendo muito mal a ele, ao ponto dele desmaiar. E as pessoas saindo. E aí ele veio a falecer. O que acontece? A família foi atrás foi atrás de tudo, né? Porque a empresa não pagou, a empresa não fez nada. Aí a família foi atrás. Sabe o que a lei, né? Os grandões falou sobre isso? Ó, pra você ver, presta bem atenção, isso é fato real e vocês podem pesquisar. Por isso que eu falo, não dá sangue pra empresa. Faz o que você foi contratado, não mais. Agora, se você quer brincar da costura, eu não vou repetir sobre isso não. Eu tenho uma raiva de pessoas que gostam de ficar brincando de limite de município com o chefe, e o chefe, caramba, nem dói. Que os grandões falou assim, ó, eu sinto muito pela perda, olha só, eu sinto muito pela perda do seu marido, ele realmente era um bom funcionário, só que ele abandonou o posto. Onde foi encontrado o corpo não foi no posto dele. Tá entendendo? O cara foi lá para ajudar e a empresa... E a luta tá até hoje. A luta tá até hoje. Porque isso foi desumano. Porque é o que a empresa vê. Você é só uma peça, uma coisinha de nada. Você não é humano para a empresa. Eles usaram... É lógico, não vamos generalizar, tá, gente? Não vamos generalizar porque eu tô falando pra você. Porque eu já conheci pessoas que falam assim, caraca, mano, não, meu chefe é top, patrão, só que é um número pequeno. Gente, por isso que eu falo, é um número pequeno. Então, assim, você só vai descobrir, sabe como você descobre que a empresa, uma das coisas que você descobre que a empresa vale a pena lutar por ela, é quando você precisar dela e ela não usar isso contra você. Aí você sabe, porque aí ela já te vê diferente. Mas qualquer coisa que você fizer, ela já que nem gravidez. Uma mulher engravida e já começa a planejar como mandar a mulher embora. Eu sei porque eu conheço também. Por isso que eu tô falando, eu sei porque eu conheço. Eu já tive não, tem porque ela tá viva. Eu tenho uma amiga que ela engravidou na pandemia. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, a empresa vai te mandar embora. Ah, não pode, porque não sei o que, a lei defende, a lei abraça, a lei é isso, aquilo, aquilo. Eu falei assim, não, lógico, eles não vão te mandar embora. Falando assim, é porque você engravidou, querida. Eles vão dar um jeito, eles vão arrumar um motivo e vão te mandar embora. Não deu outra. Quando ela voltou, eles descontrataram eles trocaram a líder dela, que gostava dela, colocaram uma líder que não gostava, pra poder atarsar a vida dela até conseguir mandar embora. Tá entendendo? Então eles sempre dão um jeito, eles vão arrumar um jeito. Então, assim, por isso que eu tô falando, tem empresas que eu realmente já conheci, tem cara que fala assim, pô, nossa empresa aqui, ó, o cara mesmo falou pra mim, quando precisar eu posso voltar lá, o cara é gente boa, o patrão aqui é gente boa. Então, assim, há casos e há casos, mas onde eu quero falar é o seguinte, mas isso aí você também vê, logo no começo. Entende? Quando você está numa empresa e a empresa já começa a te ameaçar, já começa a te ameaçar, nem te conhece, como é que vai te ameaçar sem te conhecer? Entendeu? Então, quando uma empresa chega assim, ó, qualquer quer ver? Ah, pronto, vou dar um exemplo. Legal mesmo. Eu acho que vocês vão gostar. Você sabia quando... Seja bem-vindo. Você sabia que é fácil saber quando uma pessoa da índole dela gostar de ajudar? Funciona assim.
se você chega numa cidade, pessoa fala assim, eu amo essa cidade porque pessoas me ajudaram bastante e sou grato, e se um dia bater na porta, a qualquer hora do dia e da noite, não, o que não vai ouvir de mim é não. Vai ser sempre sim, porque tem bastante pessoas que me ajudaram, como minha família, meu irmão, então, maninho. Eu tô aqui em Uberaba por causa dele. Então eu consegui chegar porque ele me ajudou a chegar aqui. Tá acabando meu suco Gummies. Isso. Porque assim, a gente sabe o que a gente vive hoje. Exemplo, vou dar um exemplo básico para você saber a diferença de quando uma pessoa quer te ajudar. Não, quando uma pessoa é do coração dela ajudar e quando não pode, não quer ajudar. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, tem como você me arrumar um dinheiro para comprar um gás? Porque o meu gás acabou. Se a pessoa não quer te ajudar e quer, a resposta vai ser praticamente a mesma. Pô, não tem como, não dá, porque o gás é caro, né? Nossa, o gás é uma fortuna. Não tem como, não, tal, isso aqui. Tudo bem, porque você sabe que o gás é caro e nem todo mundo tem o dinheiro pro gás. E talvez até tenha, mas é pro gás dele, porque tem uma família que seja. Então, olha só, a resposta até aí é igual dos dois. Vai ser igual da pessoa que quer te ajudar e do que não quer, porque não tem o dinheiro. É uma verdade. Agora vem a diferença do que não quer e que não quer. Porque a pessoa que não quer, o assunto encerra aí. Agora uma pessoa que quer te ajudar, vai te dar opções. Fala assim, se for problema de comida, leva lá, vai lá em casa lá, almoçar, ou então leva lá a comida lá, você tem? Então faz uma comida, prepara uma panelinha lá e leva para casa. Aí faz alguma coisa pros seus filhos, não tem problema. O que eu não tenho é como comprar um gás, um botijão de gás, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas questão de passar fome você não vai passar. Você pode começar a almoçar com a gente, jantar com a gente, tá entendendo? Então assim, ela começa a dar opções. É que nem uma empresa. Quando uma empresa vai conversar com você alguma coisa errada, ela vai tentar entender o que está acontecendo com você. É a primeira coisa que ela tem que entender. Porque você fala assim, vem cá, assim, você está tendo algum problema em casa, com a família, alguma coisa que a gente não sabe, tá entendendo? Então assim, para poder entender por que você chegou naquele ponto. Entendeu? Porque assim, se ela se preocupa com você, ela vai falar assim, realmente, eu entendo porque tá assim, porque o salário é bem pouco. Já sei porque tá assim, é porque no dia que a pessoa faltou, a gente chamou a atenção dela. Porque eu sei que... Tá entendendo? Então assim, antes de conversar com você, já sabe. Então, agora não, agora você chega e fala assim, bom, você que sabe, porque tem um montão de gente aí que tá doido de ir para o seu lugar. Se você não tá satisfeito, pede conta, pede pra sair. Entendeu? Fruta podre. Gente, fruta... Não, é que a gente tem que tirar o seu fruta... Tá entendendo? Então assim, ali a empresa já mostrou que você não é nada, cara. Então cai fora não vou falar pra você, cai fora não. Então você já tá ciente de que esquece. Deu algum problema pra vocês, vão te chutar mesmo e acabou. Tá, então, isso é o que eu tava falando pra você, por quê? Aí, o que acontece? Por que a luta tá grande lá da história? Porque eles estão certos. O cara saiu do posto, o cara não saiu do posto pelo prazer, o cara saiu do posto pra ajudar almas, vidas. E ele perdeu a dele, caso contrário, não esquenta não, porque os que foram salvos por ele é o que tá ajudando a família, tá? É o que estão ajudando a família, assim, não, porque eles veem ele como herói, porque foi o que ele fez, foi o que ele foi. Mas a empresa ainda tá grudado nisso. Ele abandonou o posto. Se ele tivesse chamado ajuda, bombeiros, coisas assim do tipo, ele abandonou o posto. Tá entendendo? Então, tipo assim, é complicado. Entendeu? Porque assim, tudo bem que ele chamasse o bombeiro. Fumaça, já ficaram em algum local? Fogueirinha, sabe aquelas fogueirinhas que eu não sei se ainda fazem, mas aquela fogueirinha que a gente faz e aí sente os colegas, que aí a fumaça começa indo pro lado, aí a pessoa fala, nossa, essa fumaça tá vindo pro meu lado, aí você vai pro outro lado, aí a fumaça ela faz isso. Isso é um fato. Aí você sai de um local e a fumaça, nossa, essa fumaça fica me seguindo. É uma fumacinha de leve. Você já viu o mal que ela faz? Imagina um local fechado, cheio de fumaça, com um plástico tóxico, que é o plástico do fio, o cobre. Entendeu? Então elas estão se defendendo porque o cara devia ter chamado o bombeiro. Só que, vocês já chamaram a polícia e o bombeiro quando tem troca de tiro ou quando tá pegando fogo? Já viu o tempo que leva para eles chegarem? Não tô culpando eles não. Porque eles têm outras coisas para fazer também. Então eles vão chegar no máximo possível. Só que, cara, não é um carro de bombeiro para cada casa que existe na cidade ou para cada empresa que existe na cidade.
Entendeu? Então o cara foi lá para ajudar e ajudou, só que foi em troca da vida dele. E a empresa fala que defende ele, fala assim, ele saiu do poço, se ele estivesse no poço, aí a gente faria alguma coisa, mas ele saiu do poço, então aí das pessoas que foram salvas, a família está sendo cuidada por eles. Entendeu? Então assim, por isso que eu falo, gente, é tudo questão de olhar os sinais. Eu falo sinais dessas coisas, tá, gente? Sinais dessas coisas. Porque assim, olha só pra você ver, eu tava falando sobre hipocrisia, né? Fico sinais, assim, eu sou muito bom pra sinais, pra um montão de coisa. Um montão de coisa, bom não, né? Eu gosto, eu começo a perceber e eu vou me controlando, vou dando aquele freio. Agora, se alguma mulher fala assim, pô, você não percebeu os sinais que eu tava afim de você, que tava gostando de você? Gente, esquece. Por que eu tô falando isso? Porque como eu falei pra você no começo, eu era muito carente. Então se uma moça me tratasse bem, eu já achava que ela gostava de mim. Então o que acontece? Então assim, se uma moça me trata bem, eu só vejo que ela tá sendo educada, porque eu estou sendo educado. Entendeu? Então você fala assim, você não notou como eu falava com você? Não, eu vou falar assim, não, eu achei que você estava falando porque eu estava sendo educado, não porque você gostava de mim, tava com interesse, né, em mim. Entendeu? Então assim, por isso que eu tô falando, pra essas coisas a gente esquece. Mulheres, se vocês estiverem interessados em mim, fala que tá interessado, usa a boca. Pra essas coisas eu não sou celular. Eu não recebo sinais de nada. Se você não falar pra mim, você tá sendo só uma moça educada, porque eu tô sendo educado com você. Como eu sou. Eu brinco com as moças, assim, elas sorriem e tudo. Mas é isso. Aí no momento que termina um assunto, eu vou seguindo a minha vida. Eu não fico nem pensando assim, pô, mas será que ela ainda tá gostando? Não, porque, gente, eu tomei porrada demais sobre isso. Achando que a pessoa tava gostando de mim porque me tratava bem. Não, ela tava tratando bem porque eu estava tratando ela bem. Então, assim, é recíproco, né? Falar em recíproco, tá ligado, né? Que amor recíproco mesmo é assim, hoje em dia, não, talvez hoje em dia, porque antigamente tem bastante, porque tem casais que tem 20, 30, 40, 50 anos juntos. As pessoas falam assim, né, costume, mas é amor também, tá? Costume e amor, porque elas caminham juntas, coisa boa, né? É isso que eu ia falar. O efeito do coisa, pra não falar coisa demais. Costume é legal e bom, depende. Costume é bom, costume é ruim. Mas aí vai depender de onde o costume vai, em que momento que o costume entra em contexto, né? Já tá indo pra 1h30 de live. Vou encerrar por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Quando puder me ajudar, eu vou fazer mais, vou falar mais sobre sonhos. Isso aí não acabou não, tem sonhos que eu tive aqui que eu falei pra você, né, que elas estão tão reais que antigamente eu precisava só, antes eu sabia que era sonho porque não tinha energia. Agora o sonho está com energia e tudo mais, e eu acordar e eu ainda tá dentro do sonho, aqui nessa casa. Sobre coisas que já aconteceram aqui também eu vou contar. Porque assim, eu acredito que essa casa é pesada, porque eu acho que os ex-donos veio falecer aqui, entendeu? Mas não tô falando pesada pro mal. Pesada porque tem aquelas casas pesadas que eu já morei, em casa pesada que eu não conseguia ficar sozinho. Não. Eu ficava na rua brincando, esperando alguém chegar em casa, meus irmãos, ou meu pai, minha mãe, pra poder ir pra casa, porque eu não conseguia ficar na casa sozinho. Aqui não, aqui eu tô sozinho bilhões de anos. Mas também sinto. Mas eu também vou falar sobre isso depois na próxima live, caso vocês gostem. Mas aí, gente, me ajuda mesmo, entendeu? Me ajuda a falar se gostou ou não, sobre mais assuntos. Se ficou em dúvida, eu vou adorar explicar sobre mais coisas assim do tipo. Mas eu tô muito feliz mesmo pra vocês, sejam bem-vindas mesmo de coração. Me ajuda mesmo a crescer e se acontecer, se vocês me ajudarem a viver só disso aqui, de live, me ajudando, porque eu tenho meu emprego, né? Preciso pagar minhas contas. Mas se vocês me ajudarem, não, eu tenho história demais pra contar, ideia demais. Eu quero muito aprender com vocês, né? Porque a vida é assim mesmo, de aprendizado. E a gente morre burro, né? Então, vamos aí, vamos nessa luta, mas eu tô muito, muito, muito feliz mesmo, gente. Obrigadão, seja bem-vindo, bem-vinda a galera aí, Uberaba, Minas Gerais, a cidade mais quente. Pois é, a gente tá no outono, indo pra inverno e ainda tá quente o forno. Tô de touca, como eu disse pra você, porque rejuvenesce 10 anos, entendeu? Então, eu tô 10 anos mais novo nesse vídeo,
realmente, se você colocar uma criança de 10 anos e colocar uma touquinha e esconder a testa dela, ela desaparece. Até mais, gente. Obrigadão por tudo.